Oi, gente, bom dia. Espero que todos estejam bem. Hoje eu vim gravar um vídeo rapidinho sobre diagnósticos de enfermagem. Alguns alunos têm me perguntado muito, eu vejo muita dificuldade sobre a questão do diagnóstico de enfermagem, de como formar esse diagnóstico. E aí, a primeira dificuldade que eu identifico com esses alunos é que os alunos eles não têm a compreensão do que é o diagnóstico de enfermagem. Para que serve um diagnóstico de enfermagem? Então a gente tem que entender que o diagnóstico de enfermagem, ele expressa aquilo que nós avaliamos no nosso paciente. É como se nós identificássemos situações, que nesse caso a gente chama de situações problemas, não necessariamente vai ser um problema, mas é algo que deve ser intervido. Identificamos essas situações e damos alguns apelidos para elas. Esses apelidos são determinados pelo NANDA, pelos títulos dos diagnósticos do NANDA. Então, quando a gente identifica essas situações, isso é natural. Eu não preciso ter um NANDA debaixo do braço para eu identificar as situações na qual necessitam ser intervidas, tá? Então, se eu recebo um paciente, por exemplo, que foi uma aula que surgiu muitas dúvidas em relação a isso. Se chega um paciente para mim com infarto agudo do miocárdio, com supra de ST já diagnosticado, eu tenho que ter a compreensão fisiopatológica de que o infarto agudo do miocárdio necessariamente vai alterar o débito cardíaco do paciente. Então, isso é um problema da enfermagem, a alteração do débito cardíaco. Por que é um problema da enfermagem? Vai ter repercussão quanto ao sistema renal, vai ter repercussão quanto à pressão arterial, pode ter repercussão neurológica, várias repercussões que terá por conta do infarto. Então, tudo isso que está circundando o infarto agudo do miocárdio são problemas da enfermagem. O infarto não. O infarto é um problema da equipe médica. A equipe médica vai intervir, mas eu, como enfermeira, vou identificar o que pode acontecer, quais são os riscos desse paciente. Aí vem os diagnósticos de risco, quais são os diagnósticos reais desse paciente, o que de fato está acontecendo para eu intervir, para eu cuidar, para eu acompanhar, para eu avaliar a cada 30 minutos, a cada 15 minutos, quais as repercussões que podem ter, a alteração do débito urinário. Então, eu vou fazer um diagnóstico de enfermagem que compreenda essa situação. Por exemplo, o risco de perfusão tissular renal ineficaz. Então, eu tenho que esperar que esse paciente possa ter uma diminuição da perfusão tissular renal. Então, se chegar a ter diminuição do débito urinário, eu compreendo que muito provavelmente tenha sido por conta da alteração do débito cardíaco. Então, a dificuldade que eu vejo nos nossos alunos, como acadêmicos de enfermagem, em relação ao diagnóstico de enfermagem, é essa. Para que serve? Serve para eu poder identificar situações que devem ser intervidas. Se eu identifico, se eu organizo essas situações que devem ser intervidas, necessariamente eu administro, eu ofereço uma assistência para esse paciente muito mais qualificada, porque é com base no que ele precisa e não no que eu acho que vai acontecer. Ou às vezes a gente acha, só que acha sem fundamento fisiopatológico, que também não adianta. Então você tem que ter conhecimento da fisiologia, da patologia, no próprio processo de enfermagem, farmacologia, nutrição, nós temos que ter um conhecimento muito vasto quanto à nossa ciência, senão a gente não consegue cuidar, não consegue prever e prover condições para que aquele paciente tenha o menor dano possível ou que não tenha nenhum dano, né? Que esse é o ideal. Então, gente, a gente tem que compreender primeiro isso. Nós temos que identificar situações necessárias de intervenção e determinar prioridades. Porque, por exemplo, chega um paciente infartado, ele é tabagista. A minha prioridade ali não é conscientizar ele que ele tem que deixar de ser tabagista, né? Não tem como, isso vai ser para um outro momento. A minha prioridade ali é identificar alterações de oxigenação, diminuir dor desse paciente, diminuir todo o esforço que possa aumentar a área de necrose desse paciente. Então, a minha prioridade é outra. Não adianta a gente estabelecer vários diagnósticos, sendo que a gente não vai conseguir intervir naquele momento. Estabeleça diagnóstico que a gente consiga intervir.
Tá bom? Essa é a primeira questão. A segunda questão que eu queria dividir com vocês, eu vou dividir aqui, colocar no Stories, é sobre a relação e característica do diagnóstico. Então, quando eu falo de relação e característica, fator relacionado e caracterizado por, eu estou falando de um diagnóstico real, um problema que já existe, tá? Eu vou até fazer em um outro momento algum vídeo explicando sobre as categorias dos diagnósticos de enfermagem. Uma dessas categorias são problemas já instalados, que são diagnósticos reais. Então, o que é o relacionado a? Quando eu falo, por exemplo, débito cardíaco diminuído, eu estou falando de um problema que é relacionado à perfusão, o débito cardíaco está diminuído. Relacionado a. Toda vez que eu falo relacionado a, eu estou falando da causa que levou àquele problema. Então, o meu problema que eu estou identificando nesse momento é o débito cardíaco. Qual é a causa que levou àquele problema? Qual é o relacionado a? No caso do paciente infartado, a causa desse problema é propriamente o infarto. Então, débito cardíaco diminuído relacionado ao infarto. Pronto. Relação significa causa do problema identificado. Agora, quando eu falo do caracterizado por, é os sinais e sintomas, é como que você conseguiu avaliar que existe aquele problema. Então, como, por exemplo, que a gente pode avaliar que existe uma alteração do débito cardíaco? Através da frequência cardíaca alterada, o próprio volume, a própria perfusão alterada, pressão arterial alterada. Então, essas são características que te ajudaram a identificar diante de um problema, que é o infarto, né? E aí você projetou aquele problema para a nossa área da enfermagem, que é a alteração do débito cardíaco. Então, o diagnóstico ficaria assim, ó, débito cardíaco diminuído, relacionado a... Qual é a relação? Qual que é a causa do débito cardíaco? Infarto agudo do miocárdio. Caracterizado por frequência cardíaca alterada, pressão arterial alterada, perfusão renal alterada, tá? Então, essas são as características de um problema identificado por você e que obrigatoriamente você vai ter que determinar intervenções para que esse problema seja no mínimo acompanhado, tá? Então, essa é até uma ansiedade de muitos enfermeiros e muitos acadêmicos de enfermagem. Nem sempre a gente vai determinar intervenções que vão mudar a situação clínica do paciente. Muitas vezes, as nossas prescrições de enfermagem são apenas para acompanhar sinais de gravidade, sinais de melhora. E isso já é muita coisa, tá? Então, a gente tem que pensar nisso. Pronto, era isso que eu queria conversar com vocês. Terminei de forma súbita, né? Pronto. Mas, enfim, é essa magnitude que vocês têm que ter sobre o que é um diagnóstico de enfermagem e o que é identificar problemas, identificar a causa desse problema e identificar sinais e sintomas desse problema, quais são as características que esse problema apresenta, tá bom? Então, essa é uma dica de hoje. Na próxima oportunidade, eu vou gravar um vídeo a respeito de categorias de diagnósticos de enfermagem. Então, nós temos 4 categorias, temos mais uma categoria nova, trazida pelo novo NANAS de 2018-2020, e eu espero que vocês tenham gostado da dica que me pediram para gravar e eu acho que vai ser muito relevante para muita gente. Até mais, gente. Aproveitem o dia de vocês, estudem. Enfermeiro desvalorizado é um enfermeiro que realmente não estuda. Eu acho que nós estamos no nível de desvalorização por culpa nossa, né? Ai, vamos... Não, Lorena, não é isso, é política, é iniciativa privada. Não, eu acho que a gente que não tem se valorizado dando a necessária importância à nossa ciência, que é o estudo, que é a autoconfiança que vem através do meu conhecimento, né? Então, se eu não tenho autoconfiança através do meu conhecimento, eu não tenho como nem eu mesma me valorizar, me posicionando de uma forma científica e categoricamente profissional, né? Então, a gente tem que sair dessa zona aí para a gente ser considerado realmente uma profissão valorizada. Depende da gente.